Fiz o desafio 180 The Hard e o que isso mudou na minha vida. Gente, meu nome é Gustavo e hoje eu tô aqui nessa linda paisagem para te contar o que aconteceu comigo durante 30 dias desse desafio maravilhoso. Cara, esse desafio é um desafio difícil e foi uma situação onde eu consegui coisas que eu jamais imaginaria que eu ia conseguir. Eu realmente consegui parar de usar rede social, eu realmente consegui eliminar hábitos da minha vida que eu não conseguia há anos. Que eu tentava, ficava 3, 4, 5 dias sem e depois voltava. Depois arrumava uma desculpa na minha cabeça para voltar a usar aquilo. E eu quero te deixar claro aqui nesse vídeo, eu vou contar tudo. Então se você é um cara que não gosta muito de ouvir as verdades, eu sinto muito te dizer, mas esse vídeo vai ser bem doloroso para você. Eu não vou reter nada, até porque não é um desafio qualquer. É um desafio de ficar 180 dias sem redes sociais. Mais longo desse vídeo você vai entender as regras disso. É um desafio sanguinário. É um desafio de só para quem quer realmente mudar de vida. Para quem quer mudar o seu novo estilo de vida, ter uma nova percepção das coisas e sentir, né, realmente na pele o que é viver uma vida de tranquilidade, onde você vê prazer nas mínimas coisas. E eu já quero começar explicando para você o que é esse desafio. Eu vou caminhar bem lentamente aqui para não cansar muito e faltar oxigênio no cérebro. O desafio 180 The Hard é um desafio que consiste em 6 meses. São 6 meses sem nenhum estímulo de rede social. São 6 meses de afastamento total das redes sociais. Você não pode usar no computador, você não pode usar no celular, você não pode usar em lugar nenhum. Gustavo, mas eu trabalho com isso. Sinto muito te dizer, amigo, mas esse desafio não te permite fazer isso. Porque o nosso cérebro, quando você decide sair de algo, ele não sabe sair pela metade. Ele tem que sair completamente daquilo para ele entender que quem manda é você. Eu aceitei o desafio há 30 dias atrás, exatamente no dia 25 do mês passado. Estou gravando esse vídeo no dia 25 de julho, então foi no dia 25 de junho que eu aceitei esse desafio. Quando eu olhei para dentro de mim e falei, cara, por que eu vou aceitar esse desafio? Eu pensei, eu preciso disso porque eu não aguento mais olhar para a vida das outras pessoas e pensar assim, meu Deus, esse cara tem 20 e poucos anos, tá milionário, por que eu ainda não consegui? A rede social tava me fazendo sentir essas coisas, que tava desencadeando, tava me levando a ter várias e várias outras coisas que estavam influenciando no meu desempenho, sabe? No meu desempenho como pessoa. E foi por isso que eu decidi sair disso. Eu lembro direitinho, no dia 25, na parte da manhã, eu cheguei à conclusão de que eu estava executando mal os meus projetos, as coisas na minha vida não estavam dando tão certo, porque a rede social não estava deixando. Porque eu deixava de fazer coisas para entrar ali e ficar rolando no feed. Eu deixava de fazer coisas porque eu olhava para a vida da outra pessoa e não conseguia ver motivo para me alegrar com os meus resultados, sendo que os meus resultados estavam perfeitos, mas como eu olhava para a vida do outro, eu achava que o meu resultado não tinha sentido nenhum. Porque quando você olha para um cara de 20 e poucos anos na internet, fazendo milhões, e você com 25 anos, lutando, trabalhando dia após dia para sustentar a sua casa, e você vê aquilo e fala, cara, isso está errado. Aí você acha que você que está errado, mas não. Talvez quem está errado é ele, de estar mostrando só o suco e esquecendo de mostrar o bagaço. Exatamente, o bagaço é aquilo que acontece na vida dele no off, né? E o suco é o que as pessoas costumam mostrar na rede social, que é a parte boa. E foi aí que eu olhei para dentro de mim e falei, cara, eu preciso sair disso. E inventei esse desafio 180 The Hard. A parte mais estranha disso foram os primeiros 5 dias. Os primeiros 5 dias, quando eu olhei para mim e falei, cara, o que está acontecendo? Eu pegava no telefone cerca de 15 a 20 vezes no dia, simplesmente para pegar e rolar no menu, procurando as redes sociais. Chegou um momento que eu estava olhando para dentro de mim e falando, cara, isso tá errado. Eu tô percebendo que eu tô pegando isso aqui só para rolar o menu, porque eu já sei que aqui não tem rede social e mesmo assim eu não consigo controlar. Mas isso foi mudando. Isso foi mudando no sexto, no sétimo, na segunda semana eu já
estava identificando o porquê que eu estava sentindo aquela ansiedade e o que eu queria. Como eu já estava identificando o porquê que eu sentia aquela ansiedade, que eu estava ansioso porque eu queria entrar na rede social, aí eu já respirava fundo, que inclusive é uma coisa que eu indico. Faz a respiração 6-4. O que é a respiração 6-4? Puxa só com o nariz durante 4 segundos, segura por 2 segundos e solta por 6 segundos. E conta na sua mente. Faz isso umas 3 vezes quando você estiver ansioso. Você vai oxigenar o seu cérebro, vai trazer ar para dentro do seu cérebro, porque o nosso cérebro ele precisa de ar. Ou melhor dizendo, você precisa ocupar o seu coração para o seu cérebro entender que você precisa parar e pensar nas suas atitudes. É basicamente isso. E essa respiração me ajudou a prestar atenção nesse tipo de coisa. A olhar para dentro do Gustavo e falar, cara, o que está acontecendo? E quando eu respirava, é como se eu saísse do meu pensamento e fosse para um segundo pensamento. Olhasse para dentro do Gustavo ali, que não tinha controle dos pensamentos, e pensava, então eu estou tendo esses pensamentos porque eu precisava de rede social e agora eu não tenho. Então agora a gente precisa tomar uma outra decisão. E aí que eu ia fazer outra coisa, ia tomar uma água, ia procurar uma nova atividade para estimular o meu cérebro. Essa sensação de rolar o menu, eu vou ser sincero para vocês, é vergonhoso. Eu pensava, cara, como que uma rede social está me controlando nesse ponto? Eu pensava, como que uma rede social está me tirando a liberdade de viver e de fazer o que eu quero? Porque é quase que um cigarro, sabe? Eu moro aqui em Portugal, nesse momento eu estou num lugar de Portugal que não é tão perto do centro, mas aqui você consegue perceber que muita gente já está se ligando que rede social é a mesma coisa ou até pior que o vício no cigarro e o vício em bebida. Sabe por quê? Porque ela te prende. Você começa a não ter mais noção daquilo que você está fazendo. Você começa a olhar para dentro de você e começa a pensar, cara, eu não tenho mais controle disso, eu preciso sair. E quando eu criei esse desafio, eu falei, cara, eu preciso fazer algo que é muito maior do que 7 dias, é muito maior do que 30 dias. Eu preciso validar realmente isso. Porque eu já tinha ficado 30 dias sem redes sociais. Não nesse canal aqui, mas tem um canal, uns vídeos que eu excluí. Talvez eu deva ter esses vídeos em algum HD, mas eu fiquei 30 dias sem redes sociais e depois eu voltei até pior. Porque eu queria mesmo usar aquilo que eu não usei durante os 30 dias. Então quando você decide ficar 6 meses sem rede social, sem Instagram, sem TikTok, você toma uma decisão na sua vida que é equivalente a parar de fumar, parar de beber, parar de usar droga, parar de usar tudo isso. Porque realmente as pessoas já estão olhando para o Instagram, para o Facebook, para o TikTok como a droga do século. E isso está acontecendo aqui na Europa. Mas tem muita gente falando que as pessoas não estão percebendo isso. E se você percebe isso e nota que isso está acontecendo, cara, tá na hora de você sair na frente de todo mundo e ser pioneiro na sua própria vida. Começar a tomar atitude. Eu sei que agora o seu cérebro está te dando N e N motivos para você não fazer isso, porque você tem pessoas que você precisa de ver na rede social, que você tem um trabalho, você tem um comércio, você tem alguma coisa na rede social que você precisa ficar ali. Cara, você não precisa. Você não precisa ficar ali. E eu vou te dizer uma coisa. Quem precisa ficar na rede social não está. Eu canso de ver aqui o João Adib, às vezes no YouTube, porque a única rede social que eu não tirei da minha vida foi o YouTube. Eu fiquei no YouTube porque eu gosto de ver vídeos longos, né? E eu vejo aqui o João Adib, que é o dono da CIMED, né? Ele é um cara que não usa rede social. Ele não usa. Ele tem pessoas que cuidam daquilo para ele. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele usar aquilo ali, vai ser afetado na produtividade dele. E se você quer um motivo para você largar isso agora mesmo, é pensar, se pessoas que conquistaram grandes coisas não estão usando isso, para que eu preciso de usar? Para que eu realmente estou nisso? Então olha para dentro de você, toma uma atitude hoje mesmo. E a partir daí, o que começou a mudar na minha vida realmente? Eu vou falar para você que não começou a mudar no primeiro dia, não começou a mudar no segundo dia, e muito menos no 10º dia. Tudo isso começou a mudar na minha vida a partir da segunda semana, da terceira semana talvez.
Por quê? No primeiro dia, no quinto dia, no 10º dia, o seu cérebro ainda está maturando aquilo, ainda está vendo como é que isso vai acontecer, se você realmente vai permanecer nisso. A situação começou a realmente mudar mesmo a partir da 2ª semana. Quando eu comecei a perceber que eu estava tendo mais silêncio na minha mente, quando eu comecei a perceber que eu estava tendo mais tranquilidade, quando eu comecei a perceber que a rede social já não estava mais fazendo parte do que fazer, da minha mente. Quando a minha mente procura alguma coisa do que fazer, quando eu estou no tédio, digamos assim, a minha mente já não mais entrega a rede social como uma opção válida para ser feita. Porque ela sabe que eu já validei, que eu não estou mais nisso. E outra coisa que passou a ser realmente bom na minha vida depois que eu larguei todas as redes sociais foi a minha manhã. Os meus dias começaram a ter uma parte sagrada, que era a minha manhã. Eu comecei a acordar e ter uma rotina, que inclusive eu postei aqui como o primeiro vídeo desse canal, que foi os 5 hábitos que eu faço de manhã para poder ter uma vida mais produtiva, ter uma vida diferente. E esses hábitos que você está convidado para ir lá assistir, tá? São hábitos que eu faço quase todas as manhãs. Eu vou confessar, tem sábados, tem domingos que eu acordo mais tarde um pouquinho e cara, tá tudo bem, tá tudo bem. A vida é assim, a vida não precisa ser esse piso. Às vezes eu olho para dentro de mim e falo, cara, Gustavo, você não é um atleta, cara. Você não precisa acordar todos os dias durante 385 dias no ano. Você não precisa, cara. O que você precisa é conquistar os seus objetivos da forma que você se propôs a conquistar. E eu falo isso para você, tá? Não fica achando que você é um atleta, não fica achando que você precisa fazer como um atleta, que eles estão sendo pagos para isso, eles têm o objetivo deles de, sei lá, pular tantos metros, de correr tantos quilômetros, e eles precisam seguir um protocolo que o coach passou para eles. Se você quer ficar sem rede social, se você quer ficar sem alguma coisa, tá aqui, ó, o plano tá aqui, é só fazer. Não precisa fazer isso durante domingo a domingo. Cara, faz durante 5 dias, descansa 2. Não significa também que você vai ficar 5 dias sem rede social e depois ali no sábado e domingo você vai se entupir disso. Não faz sentido nenhum. E isso é óbvio que você precisa ficar sem. Tem coisas que você tem que sacrificar. Aprende a ser um homem. Tem uma frase que é meio pesada, mas eu realmente gosto de falar ela na minha vida. É que homens fazem o que é preciso, garotos fazem o que gostam. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo isso. E o que dá para melhorar depois de 30 dias fazendo tudo isso? A primeira coisa que eu digo para você que deu para me notar, que melhorou em mim, foi um controle melhor na hora de levantar. Eu consegui perceber que a regra dos 10 segundos estava funcionando muito melhor sem rede social. O que é a regra dos 10 segundos? Eu expliquei isso com mais detalhe no vídeo anterior, mas eu vou explicar aqui rapidamente. É você não passar mais que 10 segundos na cama depois que você abre os olhos e toma consciência de que acordou. Depois que você abriu os olhos, percebeu que já está na hora de você acordar, você não pode passar mais que 10 segundos em cima da sua cama. Então isso começou a funcionar muito melhor. Cara, eu já estou querendo abaixar essa regra para 5 segundos, porque eu já levanto assim, ó. Eu posso estar com dor nas costas, eu posso estar com o que for, que eu já levanto assim. Hoje aconteceu uma coisa que é parecido com a notificação das redes sociais. O que é? Eu recebi um inscrito novo e tava lá, você recebeu um inscrito novo como notificação. Cara, eu acordei e olhei para aquilo e meus olhos brilhou da mesma forma que brilhou com rede social. Caraca, passou uma bike ali gigante. Então eu tomei a decisão na mesma hora. Eu tomei a decisão hoje. Eu excluí as notificações do YouTube. Porque isso não pode ativar em mim de novo. Senão eu vou sair de 6 para meia dúzia. Eu vou parar de usar Instagram, mas vou começar a ficar bitolado nos números do YouTube. E não faz sentido nisso. A minha concentração também aumentou para atividades que eu não conseguia fazer antes. Leitura, por exemplo, ler a Bíblia. Era uma coisa que, cara, eu preciso ler a Bíblia, eu gosto de ler. Eu sei que é um livro milenário, eu sei que é um livro que está aí funcionando há mais de 2000 anos e eu não conseguia. Eu tentava parar e eu dormia praticamente em cima da Bíblia. Eu percebi que nessa primeira leva desse desafio 180 The Hard, consegui executar desafios. Eu tenho uma planilha. O que é essa planilha? Essa planilha são 365 dias no ano que você lê a Bíblia. Então
ele te dá ali Gênesis 1 a tal, 1 a 5, 5 a 6 no segundo dia, 6 a 7 no terceiro dia. E detalhe, ela é cronológica, tá? Por exemplo, você consegue ler a Bíblia como se ela tivesse acontecendo em seguida. É tanto que chega num dado momento em Gênesis tal que pula para Jó. Então ele te dá esse desafio, ele te dá o cronograma cronológico disso. Eu vou deixar aqui para você, tá bem? Você que quer começar a ler a Bíblia, começar a ler a Bíblia num estilo diferente, inclusive, né? No estilo da forma certa. Eu vou deixar aqui na descrição, você baixa e você passa a seguir esse cronológico. Eu aconselho você a imprimir, tá? Esse cronograma, porque dessa forma você vai ficar lá na sua escrivaninha, em algum lugar, você vai dando um Vzinho naquilo que você já leu. Você não precisa falar, cara, eu vou ser sincero, tem dia que eu não consigo cumprir. O que eu vou lá e faço? Não leio aquele dia, não me sinto culpado, no próximo dia eu leio o que está seguinte. Eu vou ler a Bíblia em 1 ano, mas é no meu 1 ano. Agora, se você quiser ser um cara mais astuto, que é o que eu quero conquistar ainda, eu vou conquistar um dia, leia todos os dias, que em 1 ano você vai ler a Bíblia. E uma coisa que mudou realmente nesses 30 dias, eu vou até tirar o óculos para falar com você sobre isso, foi isso aqui, ó. Ter prazer em olhar para isso aqui e sentir o Senhor. Ter prazer em olhar para isso aqui, sabe? Antes eu vinha para lugares como esse e não conseguia, cara, simplesmente me conectar com isso aqui. Eu tô gravando esse vídeo para vocês aqui e na hora que eu acabar de gravar esse vídeo, eu vou olhar para isso aqui, vou agradecer a Deus e eu vou sentir uma energia tão boa, porque eu já fiz isso outras vezes. Quando você começa a eliminar, sabe, arrancar do seu coração tudo isso que não faz sentido na sua vida, não tem uma lógica do porquê você utilizar isso, e tudo isso aqui começa a ter mais sentido. Tudo isso aqui começa a ser mais verde, tudo isso aqui começa a ser mais azul. Uma água que antes era talvez só uma água, agora vira uma coisa que talvez você quer até entrar, de tanto que você gosta nisso, de tanto que você sente prazer nisso. Prazer em paisagem foi uma das coisas que eu boto até como principais, que eu tô levando como benefício desse desafio. Parar e você conseguir, sabe, sentir prazer em olhar para o mato. Pode parecer coisa de hippie, mas eu falo para você que o hippie, ele só é aquele jeito feliz, aquele jeito tranquilo dele, porque ele tem prazer nessas coisas. E outra coisa que eu separei aqui também, que realmente fez muito sentido, depois de ter largado todas as redes sociais, foi controlar melhor o meu foco, sabe? Eu tô conseguindo ser mais focado nos meus projetos. Às vezes eu tô olhando algum vídeo no YouTube maior, em que a pessoa fala, tal coisa tá me dando X de faturamento. Uma parte da minha cabeça pensa em mudar para fazer aquilo, mas a outra parte pensa assim, Gustavo, você já está em um projeto, você já está em um desafio, cara, não justifica você entrar nisso. Você vai jogar mais energia para isso e vai só atrasar ainda mais o seu pico de sucesso na sua vida. Então continua fazendo o que você está fazendo, igual por exemplo, gravar vídeo. Está sendo uma das principais atividades que eu estou fazendo no momento. Se fosse antes, cara, eu já tinha migrado para outra coisa, já estava fazendo outra coisa. E simplesmente dividindo, dissipando a minha energia para outras coisas. E é por isso que nada na minha vida antes estava acontecendo. Mas eu quero agora dar uma pausa para você ver esses ducks aqui, esses patinhos aqui. Olha que só patinho bonito. Esse aqui é um riacho onde deságua as coisas da cidade ali e vem aqui para esse lugar aqui, ó. Tá vendo? Nesse rio aqui gigantesco. Muito bonito isso aqui. E agora eu vou te falar coisas que ninguém te avisa desse desafio. Provavelmente ninguém vai te avisar antes desse vídeo, porque foi eu que inventei esse desafio. Mas podemos colocar aí coisas que ninguém te avisa quando você fica sem rede social, que acontece com você. Esse desafio é mais difícil nessa primeira leva. Ele passa a ficar muito mais fácil quando você passa desses 30 dias. Por exemplo, agora eu estou no 30º dia e eu sei que está muito mais tranquilo, está muito mais fácil, digamos assim, ficar sem rede social, está muito mais fácil. Eu sei que eu vou precisar ficar mais 150 dias sem rede social, mas eu sei que vai ser muito fácil, porque é uma coisa boa até disso.
Ninguém vai te falar, pois provavelmente as pessoas aí na internet, se for te indicar para fazer esse desafio, vai falar que agora tá mais difícil, agora tá mais... Não, não tá. Para tentar se fazer, mas não tá. Tá mais fácil, tá mais tranquilo. Eu tô conseguindo ter mais foco em realizar essa atividade. Realmente tá mais tranquilo. Isso aqui que eu vou te falar agora, eu preciso que você até anote se você quiser. E coloque em algum lugar que você vai ver todos os dias, porque talvez você vai desistir por causa disso. As pessoas vão olhar para você e vão falar, por que você está fazendo isso? Elas vão começar a te criticar, porque você decidiu mudar a sua vida. E é sempre assim. Tudo que você for fazer na sua vida que as outras pessoas não conseguem fazer, as outras pessoas vão tentar tacar pedra em você, porque você está dizendo para elas inconscientemente, eu estou fazendo algo que você não conseguiu fazer. E pode até parecer um pouco ignorante, prepotente, né, essa fala, mas a verdade é que realmente as pessoas ficam com raiva quando você consegue executar coisas que elas não conseguem. Seus familiares, seus amigos vão te criticar. Talvez no primeiro momento eles vão até te elogiar, caraca, você consegue. Mas uma hora ou outra eles vão falar assim, cara, você vai cair nisso qualquer hora. Que vai indicar para você que é a inveja deles. Eles também queriam ficar sem redes sociais, porque sabe que a rede social atrapalha demais a vida de um jovem, a vida de um adulto, a vida de uma criança principalmente. Às vezes eu vejo crianças de 10 anos gravando vídeo para TikTok, então quer dizer que elas estão vendo TikTok, porque se elas estão gravando, estão fazendo dancinha porque elas vêm em algum lugar. E nitidamente já estão viciadas, crianças de 10 anos. Cara, minha bebê tem 3 meses de idade, e às vezes sem querer a gente vê televisão e vê ela olhando, ela tá vidrada naquilo. Sabe por quê? Porque aquilo é extremamente viciante. E a gente tenta tirar o máximo possível, tenta não deixar, para não virar isso que eu tô saindo disso agora. Ninguém de nós tinha noção da onde essas redes sociais iriam nos levar, né? É muito bom, cara, é muito bom, não vou mentir não. Tem coisa que a gente aprende ali nos rios que você leva pra vida. Às vezes eu pego umas pessoas mais velhas falando assim, eu vejo ali, eu aprendo várias coisas ali de marcenaria nos rios. Cara, vai no YouTube, pesquisa o que você quer aprender. Não faz sentido nenhum você aprender coisa aleatória e não usar. Você só tá vendo vídeo, você não tá aprendendo. Você tá vendo como fazer, mas na hora que você for precisar fazer lá na frente, você não vai levar aquilo em prática, porque você não vai lembrar. Você não aprendeu, você viu. Tem uma diferença muito grande entre ver e aprender. Aprender você executa, você faz. Você vai lá e põe a mão na massa. Ver, você só vê o vídeo. Você só viu o vídeo, pronto, passou. Você ficou impressionado com aquilo ali durante os 60 segundos daquele vídeo, depois você nem lembra mais. Porque sua atenção já está focada no próximo vídeo. E agora eu já vou caminhando aqui para de volta para o outro percurso. E uma das coisas que realmente é assustadora, que começa a acontecer com a gente, é você começa a ficar cara a cara com você mesmo quando você tira a rede social de você. Você começa a ficar cara a cara com o seu verdadeiro eu. Você começa a olhar para dentro de você e começa a perceber que você realmente tá faltando alguma coisa dentro de você. E cara, isso é mal. É como se o Instagram, como se o Facebook, como se o TikTok fosse um órgão seu que você não consegue ficar sem, sabe? Aí você começa a pensar, caraca, meu irmão, eu realmente estava dando interesse, eu realmente estava dando importância para isso, como eu dou importância para beber água. Então, quando você começa a perceber essas coisas, você vai vendo que você tá cara a cara com você mesmo. É a mesma coisa que você tá olhando para um clone seu que já realizou tudo que você quer realizar, e esse cara tá falando assim para você, olha, Gustavo, você tem que parar de fazer essas coisas. Olha, depois de 30 dias você começa a perceber que você já tá sem rede social, isso tá dando muito certo, e você, cara, eu realmente estou conseguindo. Você começa a olhar para esse eu, você começa a olhar cara a cara para você mesmo de uma forma mais feliz. Nos primeiros dias você começa a ter uma cabeça de tristeza até. Você vai se sentir solitário, porque você vai perceber que o seu melhor amigo não estava sendo mais o seu amigo do trabalho, ou a sua esposa, ou o seu marido. Estava sendo as redes sociais. Não estava sendo mais o seu filho, você não estava brincando tanto como você deveria com seu filho. Você estava brincando com suas redes sociais. Você estava tratando o Facebook como seu filho mais velho, como seu filho mais novo, talvez. Oi! Oba!
E é dessa forma que eu te falo, cara, presta atenção em você mesmo. Você vai olhar cara a cara para você mesmo. Tá vindo uma ruma de gente ali, ó. Agora eu preciso me concentrar aqui mais, porque senão eu desconcentro. E cara, eu vou te falar agora o que realmente eu sinto, sabe? A conclusão pessoal que eu tirei desses 30 dias sem redes sociais. Eu tô mais presente com a minha família. Eu tô uma pessoa que dou mais valor à vida, tá? E os meus projetos pessoais estão andando com mais facilidade. Eu estou tendo menos estresse, eu estou tendo mais clareza de propósito, eu estou tendo mais noção do que eu vim fazer aqui, sabe, realmente. Eu estou tendo mais noção do que é o Gustavo. Eu estou começando a ter uma percepção daquilo que Deus quer que eu faça. Eu estou escutando a voz de Deus com mais clareza, com mais noção, com mais satisfação. Ficar sem rede social está me deixando uma pessoa mais leve, sabe? Eu não estou me cobrando tanto igual eu me cobrava antes. Eu estou começando a colocar minha régua em mim mesmo. Então, eu estou tendo mais noção de que os meus resultados são os meus resultados. Eu não preciso mais comparar minha vida com a vida de outras pessoas, tá? Porque a pior coisa que tem é você tá progredindo na vida, você tá vendo aí na internet outras pessoas com a mesma idade de você, deslanchando muito mais que você. Só que na verdade essa pessoa, como eu já disse no começo do vídeo, tá mostrando só o suco da vida dela, não tá mostrando o bagaço ou o que realmente acontece. Então eu tô me sentindo muito mais leve, sabe? Em ficar 30 dias sem essas redes sociais aí. Tô sincero pra você, daqui 5 meses, vai ser exatamente no dia 25 de dezembro de 2026 que eu vou estar liberado para voltar a usar a rede social. E para ser sincero, eu não sei se eu vou voltar a usar isso. Eu não sei se isso vai fazer sentido para minha vida. Porque os benefícios que eu estou tendo com isso é muito maior do que eu estava tendo usando isso. É mesmo quando você para de fumar, quando você para de beber, é exatamente isso, sabe? Quando você para de usar essas coisas que não faz sentido para sua vida, você percebe que não faz sentido você voltar para isso. E com rede social é a mesma coisa. Eu estou sentindo que eu estou mais leve, tendo mais tempo para minha família, tendo mais tempo com minha filha. Cara, às vezes eu me pego pensando assim, imagina se eu não tivesse feito esse desafio. Cara, eu nem ia ter noção de que eu precisava ter tempo com a minha família. É louco isso, né? Porque às vezes eu chego em casa e eu até esqueço onde está meu telefone. Coisa que nunca acontecia comigo, cara. Coisa que nunca acontecia comigo. Porque eu sempre precisava dele como uma cordinha, como um animal de estimação, né? Sabe aquelas canetas que as pessoas amarram nas mesas para não perder? Eu estava sentindo que o telefone estava a mesma coisa em mim. Eu estava amarrando o telefone em mim para mim não me perder com aquilo. E não estava dando atenção para mais ninguém. Eu estava sentindo que o telefone era meu primeiro filho, sendo que eu tenho uma filha em casa para dar atenção para ela. E não faz sentido você ter rede social no seu telefone quando você tem uma família dentro de casa. Não faz sentido você ter rede social quando você tem amigos à sua volta no trabalho. Uma coisa que eu venho percebendo nessa minha geração, eu tenho 25 anos, é que as pessoas não têm mais amigos. Os meus pais tinham amigos, cara, eles iam para casa das pessoas, eles se divertiam. Hoje as pessoas já não fazem mais isso. Porque tá todo mundo ali no telefone, ou se quando fazem, quando se juntam, estão todo mundo ali no telefone. As pessoas já não mais se juntam para jogar um jogo de tabuleiro, as pessoas já não mais se juntam para jogar um jogo da vida. Eu sei que quem já jogou isso sabe, já digita aqui, eu joguei. Porque eu já não vejo mais, esses jovens de hoje, cara, às vezes eu troco ideia com as pessoas de 19 anos, de 20 anos, os caras nem sabem o que é Monopoly. Meu amigo, Monopoly era a melhor coisa da vida. Eu já fiquei até 3 horas da manhã jogando Monopoly. Olha como é que uma coisa que acontecia há 5 anos atrás na minha vida já se tornou uma coisa que não acontece mais. Cara, isso está muito assustador. Então, a principal coisa que eu acho que que esse desafio do 180D vai ajudar as pessoas é realmente nisso. É começar a viver uma vida mais leve, uma vida que realmente faça sentido. Eu tive uma infância maravilhosa e eu gostaria muito que a minha filha tivesse a mesma infância. Mas se ela vê o pai dela bitolado em rede social, eu tenho certeza que ela vai ter isso como exemplo, vai começar a usar a rede social e eu vou ser responsável por estragar a infância da minha filha.
E ela vai ser a influencer das amigas dela de não usar rede social. Eu tenho fé nisso. E vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. Porque talvez daqui a um ano eu volto aqui e faça outro vídeo dizendo: cara, eu não voltei para rede social, eu não estou usando mais isso. Bom dia. E não estou usando mais isso. Então, poxa, meu amigo, vale realmente a pena você olhar para dentro de você e tomar essa decisão agora mesmo. Desinstala e escreve aí em algum lugar, em algum papel. Hoje é o primeiro dia do desafio 180D. E para provar realmente que você está nisso, não para mim, mas para o seu cérebro, coloca isso aí nos comentários. Eu estou participando do 180D. Porque dessa forma a gente vai começar a caminhar junto. Você vai começar a ver os meus vídeos, você vai começar a participar disso aqui. Se acontecer alguma coisa de ruim, você vai poder digitar num comentário. E talvez mais pra frente a gente faça até uma comunidade, a gente trocar ideia. Os primeiros 30 dias são os mais difíceis. Depois fica fácil, depois fica tranquilo. Não sei como que vai ser no terceiro mês, no quarto mês. Mas eu te digo que do primeiro pro segundo mês tá de boa. Ficou difícil nos 5 dias, nos 10 dias. Nos 15 primeiros dias. É por isso que você precisa talvez de alguém perto de você. Esse é um desafio que está funcionando muito para mim e eu tenho certeza que vai funcionar para você. Eu estou aqui nessa paisagem linda, vou desligar a câmera aqui daqui a pouco e vou contemplar essa natureza que o meu Senhor Deus criou para mim. Não vou estar aqui no meu telefone e vou estar vendo rede social, vida dos outros. E para você que não vai participar do 180D Rádio, eu tenho uma perguntinha para você. Vai lá no seu Instagram e vê lá a parte de horas. Quantas horas você está usando por dia o seu Instagram? Volta aqui e digita aqui. E no momento que você digitar e comentar, você vai perceber que talvez essas horas poderiam estar sendo usadas para fazer outra coisa mais interessante. Não sei o que você gosta de fazer e que realmente faz sentido para você. Ficar com sua família, ficar com seus pais, ficar com seus amigos, curtir a vida com seus amigos, fazer uma corrida, como eu gosto, ir para o ginásio, academia, né? Que a gente chama de ginásio, mas é academia. Então você vai perceber que 2 horas do seu dia poderiam estar sendo usadas para um projeto de vida. Talvez te daria mais dinheiro, talvez te daria uma renda extra. Talvez 4 horas de vida, porque a média do meu Instagram por dia estava sendo cerca de 4 a 8 horas por dia. Cara, isso é quase um dia de trabalho. Eu estava nisso, eu estava bitolado nisso, estava perdendo. É estranho, mas eu estava. Então, olha aí, você vai perceber que essas horas podem ser usadas para outras coisas e pode fazer sentido para outras coisas. Tenho certeza que você vai se tocar disso e vai dar certo. Você vai participar desse desafio aí e vai mudar drasticamente a sua forma de vida e a sua forma de ver a vida. E ó, sem muito esforço, tá? Os primeiros dias vai precisar de um esforçozinho aí, mas depois eu tenho certeza para você que vai fazer muito sentido. Sua vida vai ser outra. Você não vai me agradecer não. Você vai agradecer a Deus por esse vídeo ter chegado até você. Fechou? Então, ó, eu finalizo esse vídeo com essa paisagem maravilhosa aí. Espero que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida aí como Ele tem feito com a minha. E já deu tudo certo. É isso. Valeu, é nóis.